Está no ar a segunda parte do Interação, que traz uma entrevista especial com o deputado estadual Wanderson Nogueira. Fique com a gente, porque aqui não existe pergunta sem resposta. Wanderson, queria falar agora da valorização da nossa gente. Você homenageou muitas pessoas com a medalha Tiradentes, por exemplo. Eu acho que quando a gente homenageia uma pessoa, e é papel do legislativo fazer isso, ela sente que é como se seu sonho pudesse se estender a outros, né, legados. A gente teve a oportunidade de homenagear pessoas que são fundamentais e essenciais, muitas das vezes pessoas que não estão nas páginas dos jornais, né? E homenagear essas pessoas realmente é o reconhecimento, não do Wanderson Nogueira apenas, mas um reconhecimento da cidade, da região, um reconhecimento do estado do Rio acerca dessas pessoas. Poder homenagear um César do Arroz com Feijão, para mim, assim, preenche meu coração, sabe? Porque é um sujeito que muda a vida de tantas pessoas na sua simplicidade. Eu quero agradecer a todos os presentes, aqueles que não puderam comparecer também. Agradecer ao meu deputado Anderson por ter lembrado de mim essa data maravilhosa que eu tenho. Vim aqui para passar alguns dias, como vocês viram, e já estou há 52 anos. Ainda estou na quarta-feira. A semana não acabou ainda para mim, que eu vim passar uma semana. E não é diferente você poder homenagear uma instituição como o Friburguense Atlético Clube, como o Colégio Anchieta, ou perceber a Associação Comercial Industrial Agrícola da importância para o desenvolvimento econômico, do acolhimento especialmente do micro empresário, do empreendedor. Para a gente, quando a gente homenageia uma pessoa, a gente está dizendo muito obrigado, a gente está dizendo o seu legado não será esquecido e está motivando outras pessoas a se olharem naqueles exemplos para que a gente possa fazer a sociedade crescer. Wanderson, durante o seu mandato, muitas vezes não foi possível avançar, mas sim resistir. A gente tem um bom exemplo disso em Nova Friburgo, Eu Não Vendo a Minha Cidade, que foi um fenômeno, mais de 25 mil assinaturas. Que campanha extraordinária, né? E ter a possibilidade, inclusive, de fazer a voz que a população disse aqui nas suas 25 mil assinaturas, e tenho certeza que seriam ainda mais, porque nem todos tiveram a possibilidade de assinar. Ou seja, prefeito, recue, anule seu decreto de privatização do estacionamento rotativo. E o mais engraçado do Eu Não Vendo a Minha Cidade é a crítica, né? Porque os que estão do outro lado da história, eu tenho um lado da história, sempre vou escolher um lado da história. Os outros que estão do outro lado, né, que nos criticam e tal, tá vendo? Nem aconteceu ainda, mas é óbvio. Você acha que eu vou para a rua depois que acontecer? Eu vou para a rua antes de acontecer, estou me antecipando ao problema. E a gente, nisso, evitou que as ruas da cidade fossem vendidas, a verdade é essa, vendidas a preço de banana. Nem diria preço de banana, que banana está caro, mas foram vendidas e seriam vendidas, e a gente não permitiu que isso acontecesse. Aí o atual prefeito, Renato Bravo, que é uma extensão do governo anterior, não é nada de muito diferente, ensinou a vender de novo. Ah, não, fomos para a rua de novo. E já se assustaram e disseram, não dá para mexer com isso. E na época a Câmara de Vereadores voltou atrás. A Câmara de Vereadores, e olha que coisa, como que as coisas estão interligadas. A última sessão que eu participei como vereador, votou o projeto de possibilidade de privatização do estacionamento. Eu pedi aos vereadores Cláudio Damião e professor Pierre Zezinho do Caminhão e Cigano na época, para que eu fosse à tribuna fazer a fala contrária àquele projeto de lei. Falei. Perdemos, porque é rolo compressor. A base de governo, os vereadores que faziam parte da base de governo, né, muitos que hoje estão no atual, que eram do governo Rogério Cabral e que hoje apoiam o atual governo, e nós fomos derrotados. Passou-se o tempo, a pressão popular, a gente não sabia o que era. Claro que sabiam o que era, sabiam muito bem do que estavam votando, sabiam muito bem, mas não tem problema. Nada como o tempo e nada como a mobilização das pessoas para dizer, você não vai vender a minha cidade, porque a minha cidade não é o prefeito que é dono, não é o vereador que é dono da minha cidade, não é o deputado que é dono da minha cidade. O dono dessa cidade é cada um dos mais de 180 mil habitantes que dia após dia constroem a história de Nova Friburgo. E é assim, também foi assim em Cordeiro, com relação ao transporte universitário, onde o prefeito daquele município quis caçar o sonho e o futuro de Cordeiro. Foi assim com relação ao Parque de Exposições Raul Veiga, quando não queriam a instalação lá
da extensão do Instituto Federal Fluminense, Ciência e Tecnologia, né, possibilidade de colocação no mercado de trabalho, emprego e renda. Foi assim na questão do hospital, lá de Cordeiro, que o prefeito fechou e teve que voltar atrás, teve que reabrir o hospital e reabriu uma luta das ruas, das batalhas que nós encaramos juntos. E vai ser assim em Friburgo, vai ser assim em Cachoeiras, vai ser assim onde quer que seja. Porque nessa história a gente sempre vai se colocar ao lado das pessoas e daquilo que é importante para elas. Algumas resistências não obtivemos ainda o êxito sonhado, como com relação aos ônibus intermunicipais, os pontos de parada em Nova Friburgo. Conseguimos reverter pouco, mas não na totalidade como eu gostaria. O prefeito Rogério Cabral fez com que os ônibus parassem só nas pontas da cidade, Rodoviária Sul e Norte. Fomos às ruas, protestamos, ele se viu obrigado a ter que voltar atrás, ele não admitiu, mas ele colocou ali no xadrez e alguns lá pontos. Modificou para que as pessoas pudessem pelo menos ir próximo ao centro da cidade. Essa é uma questão tão interessante que casa com aquilo que eu sempre digo. Não pode se pensar as cidades solitariamente. E a população de Nova Friburgo apoiou os moradores dos demais municípios. Porque todo mundo tem uma ligação com os outros municípios, todo mundo vê o sofrimento dessas pessoas passando por debaixo de chuva para chegar aos seus trabalhos, modificando seus horários, suas vidas, perdendo tempo para poder ficar mais tempo com seus familiares. Isso sensibilizou a todos. A gente não conseguiu ainda a totalidade porque o nosso sonho é de que os ônibus possam ir até o Paissandu. Essa batalha continua e a gente continua cobrando do atual prefeito de Nova Friburgo, que assumiu um compromisso público de fazê-lo, mas que até o presente momento não o fez. Eu queria falar um pouquinho do SIM, do Sistema Integrado de Mobilidade, que você também apresentou uma proposta para a cidade que sofre com a mobilidade urbana. Ora, vamos dizer, o Anderson é a oposição raivosa. Eu não aceito, eu não sou... Pelo contrário, eu me considero uma pessoa muito equilibrada, eu me considero uma pessoa que gosta de ouvir as demais e que quando faço crítica, e aprendi isso lá atrás, eu também sempre dou a sugestão para fazer diferente. Citei o exemplo da usina de asfalto, cito, por exemplo, o exemplo dos ônibus intermunicipais, quando disse não precisa voltar ao que era, e concordo, algumas coisas precisam mudar, mas tem que ter o ponto de parada com recuo no Raul Sertã. Tem que ir até o Paissandu. E aí dei várias ideias que não foram levadas em consideração. No estacionamento rotativo dei a ideia do SIM. Não só, aliás, dos ônibus dei a ideia do SIM, o Sistema Integrado de Mobilidade. E no estacionamento rotativo dei a ideia do estacionamento inteligente. Ou seja, no SIM você cria subestações onde você tem linhas alimentadoras que aumentam o número de ônibus nos bairros, você melhora o tempo dos ônibus, você reduz possivelmente o valor da tarifa e faz com que as pessoas possam ter mais conforto, mais mobilidade. No SIM, Sistema Integrado de Mobilidade, teríamos o trânsito de coletivos guiados entre dois modelos de ônibus com funções complementares, os alimentadores e os biarticulados. Outro importante componente neste projeto seria a implementação de subestações de integração. A já estação central passaria por modernização. Ainda na localidade, adicionaríamos pontos de ônibus modernos. E em bairros estratégicos do município, seriam criadas as subestações, que teriam a função de otimizar o processo de integração plena. Conselheiro, Duas Pedras, Olaria e Ponte da Saudade receberiam as novas unidades. O Anderson, em tempos de fake news, correm muitos boatos pelas redes sociais. Você foi eleito pelo PSB, mudou para o PSOL, ou PSOL. PSOL, eu gosto de PSOL. PSOL, não ia falar mais PSOL. Por que você acha que as pessoas perseguem tanto esse partido? Primeiro eu quero falar da minha alegria de ter feito parte do PSB. É um partido que eu gosto e que tem os preceitos socialistas e assim por diante. Mas, percebendo algumas posições do PSB, principalmente no início, de apoio ao governo Temer,
de apoios a governos que eu não concordava e, ao mesmo tempo, aliada a uma fidelidade que tem ao deputado federal Glauber, porque o Glauber indo e foi quando para o PSOL, eu acabei também indo junto com o Glauber para o PSOL por conta de um projeto. Não é só a pessoa do Glauber, é um projeto político que hoje o Glauber tem as suas defesas a nível federal, eu tenho as defesas a nível estadual. Nós somos amigos, o que não quer dizer que a gente concorda com tudo. A gente tem o direito e o dever de pensar diferente. E é dessa forma que se constroem as coisas. Mas o Glauber é um dos mais brilhantes parlamentares desse país. O Glauber tem qualidades fantásticas e nós fizemos um filtro. Olha, no PSB não dá mais. Qual seria o lugar que nós poderíamos ir? Né? Qual lugar que eu poderia ir? Um partido que, vamos lá, tentar eliminar, um partido que tenha um caráter socialista. Socialista de verdade. A gente vai ter aí um conjunto de talvez 5 partidos. Aí no conjunto de 5, incluindo o próprio PSB, no conjunto desses partidos, qual partido que não tem qualquer envolvimento na Lava Jato, em corrupção? Aí só sobrou um. Só sobrou o PSOL. O PSOL é o único partido que não tem envolvimento algum com qualquer tipo de questão de corrupção. Esse é um ponto. O segundo ponto, né, as críticas que se fazem ao PSOL não são justas. Primeiro que o PSOL é um partido muito plural. E tem muitas inverdades. O PSOL é um partido plural. É um partido de muitas correntes. Eu não faço parte de corrente nenhuma do PSOL, mas é um partido que tem ali o debate acontecendo a todo momento, de defesas de teses. Eu tenho as minhas teses. O PSOL, por exemplo, era radicalmente contra incentivos fiscais. Radicalmente contra. E eu disse, olha, vocês estão enganados. Não caiam nessa ladainha de que todo incentivo fiscal é ruim. Como eu também não caio na ladainha de que todo incentivo fiscal é bom. Incentivo fiscal é errado quem diz que é totalmente bom. E é errado quem diz que é totalmente ruim. É preciso separar o joio do trigo nessa história. É muito cômodo para ambas as partes dizer uma coisa ou outra. Incentivos podem ser importantes para corrigir desigualdades sociais, desigualdades históricas e regionais. Eu diria que todo partido tem sim posições diversas, mas são raríssimos os partidos que há um debate franco sobre isso. Raríssimos são os partidos, a maioria dos partidos, Bernardo, só faz reunião na eleição. Fora disso, é só uma sigla que serve para as pessoas, porque a legislação obriga a ter um partido. E o mais importante, o Anderson mudou de partido. Mas o Anderson mudou? O Anderson não mudou em absolutamente nada. Já dei votos divergentes da bancada do PSOL na Alerj, porque eu não vou trair as minhas convicções. Não trai as minhas convicções por absolutamente ninguém. Não trai as minhas convicções por absolutamente ninguém. Não diria nem trair as minhas convicções, não trai a minha essência, a minha história de vida. Não vou trair a minha essência e minha história de vida por absolutamente ninguém. Mas, dentro das minhas convicções, onde eu mais me aproximo, é de fato hoje do PSOL. Que nas críticas que fazem, nas inverdades que sustentam, tem muita falácia. História de que o PSOL é a favor da maconha. É mentira. Que o PSOL é a favor do aborto. Não é bem assim. Né? Que o PSOL é partido que favorece bandidos. Se o PSOL favorece bandido, teria votado para a soltura dos deputados que foram acusados de corrupção e que estão presos. Esse é um momento muito triste para o Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui referendando ou não a efetivação de uma decisão da Justiça enquanto a UERJ está parada, enquanto os servidores públicos não recebem seus salários, enquanto as estradas estão esburacadas, os policiais morrendo e a população em total insegurança. Faço meu voto não pelo crivo da técnica jurídica. A técnica jurídica cabe ao judiciário. Não posso fazer o meu voto também pela relação cotidiana ou pessoal. Aliás, o meu voto nem é meu. O meu voto é de quem eu represento, especialmente o município de Nova Friburgo, a região centro-norte fluminense, de Cordeiro a Santa Maria Madalena. O voto não é só meu, é de quem eu represento, principalmente por aqueles que também, assim como eu, acreditam na superação da crise que o Estado do Rio de Janeiro vive. Por isso, o meu voto foi pela efetivação da decisão judicial
e tem esperança que o Rio tem jeito e a gente acredita nisso por um outro caminho, por um novo caminho. O Anderson, Hospital do Câncer, a nossa população estava esperançosa, estava ansiosa e não saiu. Quantas pessoas se acotovelaram no lançamento da pedra fundamental e surpreendente como todas elas sumiram e a gente ficou muito isolado nessa batalha que a gente não vai arredar pé, a gente vai continuar nela. O fato é que o Estado, na sua incompetência, perdeu a verba federal. Muito pressionado pelo nosso mandato, o governador disse que ele bancaria com próprios recursos do Estado. Perguntei ele com que recurso, ele não me respondeu até hoje. Mas o fato é que foi feita uma nova planta com um projeto diminuto, mas que, segundo a própria Secretaria de Estado, e eu tenho esse entendimento também, não deixa de atender a demanda, pelo menos da demanda da região serrana e de alguns municípios do interior. Esse processo está aí no projeto executivo para poder ir para a licitação. Fato é, Bernardo, a licitação pode até acontecer esse ano e as obras podem até reiniciar lá para dezembro. Agora, a entrega do Hospital do Câncer não acontece nesse ano de 2018. Nossas estradas, Wanderson, buraco, possibilidade de mais pedágios, o que vai acontecer? Eu passo pelas estradas, né? Eu conheço as estradas, eu não venho para a região uma vez por ano de helicóptero. Eu passo pelas estradas toda semana. Eu sei da situação delas, fico aflito também com isso. Inúmeras solicitações ao DR, inúmeros ofícios, inúmeras reuniões com o doutor Ângelo falando sobre isso. Vê até uma operação tapa-buraco aqui e acolá, isso não resolve o problema. O Estado não tem capacidade de investimento e vende como solução pedagiar as estradas. O Rio já paga o IPVA mais caro do Brasil. Esse IPVA não retorna para a estruturação das estradas e a discussão é a história de pedágio. A gente precisa rever contratos muito mal feitos de pedágio e a gente precisa fazer com que evite-se ao máximo a cobrança de pedágio. Mas se for o caminho, que possa ser feito de forma transparente, com fiscalização intensa, com participação popular e principalmente só se for para o desenvolvimento econômico regional. Wanderson, começamos nosso bate-papo à tarde, já é noite, e eu queria que você finalizasse essa nossa entrevista deixando um recado para quem está assistindo a gente. Mas acho que isso tem um simbolismo, né? A tarde cair é como um tempo também caísse para um novo rio surgir, para um novo rio mais iluminado, para um novo rio diferente desse que a gente vivenciou nos últimos anos. Um rio que possa olhar mais para o interior do estado, um rio que possa perceber mais as pessoas que de fato mais necessitam da presença do Estado. Um rio que possa voltar a ser feliz, né? Um rio que possa ser mais justo. Né? E esse rio começa pelos lares de cada um de nós, pelas nossas cidades com as suas particularidades, com cada uma das nossas gerações, a juventude com toda a sua garra e determinação, os adultos com toda a sua força de trabalho, os aposentados com o reconhecimento devido que devem ter, um Rio que possa ser das mulheres, um Rio que possa ser das crianças, um Rio de Janeiro realmente que possa se encontrar para ser de fato o Rio de Janeiro que a gente sempre sonhou e sempre quis. A partir de agora, o Interação vai dar uma pausa porque o deputado Wanderson Nogueira é pré-candidato à reeleição para deputado estadual. E como determina a legislação eleitoral, todo pré-candidato deve encerrar sua participação em programas de TV e rádio até o final do mês de junho. Mas nas redes sociais do parlamentar, a interação está mantida para que você continue se informando sobre cada passo deste trabalho. Nos encontramos por lá.